convidado de hoje já me arrancou algumas boas risadas aqui, porque ele literalmente, ele é um agente libertador. Porque você que não consegue tirar férias aí há uns 2, 3, 10, 5 anos, porque tá preso na sua empresa, o famoso empresidiário, esse podcast aqui é pra você. O meu convidado de hoje, ele é sócio fundador da Atom Gestão Inteligente, que é uma empresa que trabalha com contabilidade, e também fundador da Materializa Educação, que essa a gente vai falar muito hoje, porque é uma empresa que vai te libertar. Você, empresário, que fica preso na sua operação, sem tirar férias, sem conseguir descansar, sem conseguir ter tempo para a família. Então, fica até o final que esse podcast é para você. Com vocês, Marcos Meirelles. Como é que você tá, meu irmão? Marcos, obrigado pelo convite, eu tô ótimo. É um prazer estar aqui com você, meu xará. Meu xará, meu irmão. E eu gostei do empresidiário. Esse termo você vai ter que botar no seu treinamento. Esse aí eu vou roubar. Cara, e me conta aí, cara, como é que começou essa... Eu posso chamar de tara por salvar os empresários, por libertar essas pessoas? Pode, velho, pode. Começou... Como você falou, né? Eu sou sócio da Atom Gestão Inteligente. A Atom, ela tem 30 anos no mercado. Uau. Eu entrei na empresa da família, assim... História resumida. Não, mas conta a parte de Jesus, porque essa parte, ela é muito importante. Não, essa é, assim, a parte mais importante, talvez, que me faz entrar no mundo do empreendedorismo. Uau. Eu servi 2 anos como missionário no Rio Grande do Norte. Então eu passei 2 anos ensinando as pessoas sobre Jesus Cristo, ajudando elas a conhecerem mais sobre Cristo. Legal. Então foi 24 meses focado nisso. Eu não fazia outra coisa. E aí lá me ensinou muito sobre gestão, lá me ensinou muito sobre pessoas, sobre liderança, sobre cultura. Uhum. Apesar de eu não entender isso até, sei lá, 4 anos depois que eu volto. Uhum. E aí quando eu volto pensando em fazer medicina. Ok. E, pô, medicina é caro. Eu falei, pô, eu não quero dar esse custo pros meus pais. Entendi. Então eu vou passar num concurso público e aí depois eu estudar medicina. Ok. Nesse meio tempo, eu já namorava a Paloma, minha esposa, hoje. Uhum. E aí a gente ficou longe 2 anos, separados, conversando por e-mail e por cartas. Então a gente tem... É quase um filme de... Meu relacionamento com a Paloma é quase um filme de amor. Sabe aqueles filmes românticos? De Oscar, né? Digno de um Oscar, né, cara? Se você pegar, a gente tem mais de 120 cartas trocadas em 2 anos. Caramba, cara. Isso aí é uma história para um outro momento. Mas vale a pena ser comentário, que legal. Não, é cara. legal isso. E aí, assim, acaba que é por isso que eu estou onde eu estou hoje. Por quê? Eu fico noivo da Paloma, eu preciso de um emprego, eu vou bater na porta mais fácil que eu tinha, e a porta mais fácil é a empresa da família. Ok. E aí eu entro e eu começo a ver... A gente tinha um escritório com vários funcionários, muitos clientes, mas muitos problemas. E eu entrei lá só como um trampolim para ir pro concurso e falei, caramba, isso aqui tem potencial. E aí eu comecei a me apaixonar por resolver problemas. Uhum. E aí a primeira coisa que eu fiz foi organizar a nossa casa. Então eu melhorei toda a gestão da Atom, ao ponto de que no meu celular, se eu pegar ele agora, eu consigo ver exatamente o que o meu time está fazendo, o que está pendente, o que não está, o que foi entregue para os clientes. A gente tem toda a gestão do negócio, com todos os indicadores muito bem definidos. Nossa, velho. Eita, que esse podcast hoje aqui já vai ser uma consultoria, meu irmão. Vamos. Legal, continuando. E aí, assim que é bom poder compartilhar. Claro, com certeza, cara. E aí, cara, o que aconteceu? Contabilidade tem uma parada muito irada, Uhum. que você vê a galera realizando o sonho. Mas tem uma parte muito triste, que você vê a galera destruindo o sonho deles. Por diversos motivos. De fato, o Brasil é muito complexo, de fato, a gente é o pior lugar do mundo para fazer negócio. Uhum. Tá? Se você pesquisar no Google, tem uma matéria da... Eu não vou lembrar agora qual é o jornal internacional, mas falando sobre isso. Então a gente tem um dos piores lugares do mundo para se fazer negócio. Só que eu comecei a tentar entender. Falei assim, cara, onde a galera tá errando? Qual é o problema que eu vi, por exemplo, um caso de um cliente nosso que abriu um restaurante, contraiu um empréstimo lá de R$200 mil para fazer o restaurante funcionar, vendeu o carro dele e 3 meses depois o negócio estava fechado, falido, 200 mil de prejuízo, de dívida, né? Sim. Mais o carro que ele perdeu. Cara, já aproveitando esse gancho, esse caso, você não acha que... eu vi uma história bem parecida com essa, só que foi mais. Foi um sushi lá em Águas Claras, que o cara gastou R$500 mil e ele quebrou. Não foram 3 meses, mas foram talvez 12, não chegou nem a completar um ano, 11 meses. E assim, será que esses empresários
Aí eu queria sua opinião. Será que eles não dão um passo muito maior do que a perna dele pode aguentar? Do tipo, porque assim, por exemplo, hoje eu tenho aqui 4 andares aqui, cara, a escola tá indo muito bem, mas eu comecei lá com uma salinha, cara, muito pequenininho e às vezes sem emitir nota e às vezes sem sistema, depois começou. Aí uma vez eu botei um Bematec, não funcionou nada. O Bematec era coisa de supermercado, cara, só pra você rir um pouquinho, entendeu? Então assim, será que não é um passo muito grande e ele às vezes não destinou desses 200 mil uma consultoria, por exemplo, contigo? Porque eu tenho certeza que se ele antes talvez até antes de pegar o empréstimo, se ele tivesse te procurado para provisionar, falou, ó, beleza, vou te atender aqui, aí quando você concluir tudo, a gente inicia o acompanhamento. Será que não é isso? Como é que você enxerga, cara? Cara, eu acho que primeiro, assim, que é importante ser dito. O louco só é louco porque não deu resultado. O louco com resultado é o cara que a gente... É um gênio. É o cara que a gente admira. É o cara que fala assim, caramba, esse cara, pô, ele é muito bom, empresário exemplo. Então, assim, de fato, tem essa parte. Então a gente não pode esquecer disso, que tem algumas coisas que de fato são loucura. Faz sentido. Mas que dá certo. Sim. Mas por um outro lado, que eu acho que é o grande problema, que aí foi quando a gente começou a criar os programas de mentoria e treinamento. Uhum. A gente começou, inclusive, ensinando na verdade, pessoas que queriam empreender a se tornar donos de negócio. Okay. E aí o que eu aprendi com isso e percebi com isso? Que esse cara que está começando, ele precisa aprender vendas. Foi inclusive por isso que a gente até mudou o nosso posicionamento. Uhum. Porque não adianta ensinar gestão, não que não seja importante, okay. Mas se for gastar, se você está começando e está assistindo esse podcast, se você for gastar dinheiro e você é seu primeiro negócio, invista em aprender a vender. Por quê? É o mais importante. Se tiver dinheiro entrando, cara, eu contrato alguém para melhorar meu financeiro, Sim. Eu contrato alguém para melhorar o meu marketing, eu contrato alguém para fazer qualquer problema que eu tiver dentro do negócio. Perfeito. E os negócios quebram, na maioria dos casos, por falta de dinheiro. Quando ele começa a crescer, e aí, vamos falar agora de um outro público, um cara que tem 500 mil, ele não é para investir no negócio, se ele tem no mínimo um crédito muito bom. Então ele não é uma pessoa qualquer que... Quem é o perfil de pessoas que abrem negócio no Brasil? É o cara que perdeu o emprego, pegou a rescisão dele, sim. E ele vai abrir. Então, esse cara aprende a vender. Agora, o outro cara que tem um crédito de 500 mil para... Vamos botar que ele pegou emprestado. 500 mil, vendeu um apartamento. Ele já não tá mais no modo iniciante. Então, o que eu aprendi? Erra pequeno, que aí você perde pouco. E aí você vai melhorando o produto. Então, aí sim faz sentido o Marcos entrar. Por quê? Porque aí a gente consegue criar todo um processo de planejamento para ir errando pequeno e ir crescendo ao longo do caminho. Porque às vezes o ponto não é tão bom, e aí você pegou um ponto lá caríssimo, investiu numa reforma gigantesca, e aí foi lá e, pô, não deu certo. E agora? Agora já era. Agora já era, cara. Ou você faz dar certo, ou acontece o que acontece. Não, e tem hora que não, assim, chega num ponto que não tem mais como dar certo, né? Porque você começa a entender a capacidade instalada do local, quantos clientes você pode receber, quanto que é o teu ticket médio baseado ali na vizinhança, no poder aquisitivo, e você fala, literalmente você fala assim, fudeu. Cara, assim, seria cômico se não fosse trágico. Porque de fato é engraçado, assim, cara, mas é a realidade. E aí você pega, por exemplo, se for de Águas Claras. Pô, Águas Claras é um mundo. Então, se você abre um negócio lá, um restaurante, quantos restaurantes tem lá? Eu morava em Águas Claras durante muito tempo. Assim, eu acho que impossível, eu tava vendo uma vez, tentar ir em todos os restaurantes. Se eu fosse todos os dias, eu não conseguiria ir em todos os restaurantes que tem Águas Claras. Então, aí já é um problema. Piora ainda mais o nível de dificuldade, fica mais hard. Porque você tem muita gente? Tem. Mas agora você tem muita oferta também. Sim. A galera tem poder aquisitivo? Tem. Só que é isso, ele tem um poder de escolher muito grande. Então, o grande problema que eu vejo do cara iniciante é não saber vender. Aí o cara que sabe vender e ele começa a crescer, aí ele cria o segundo problema. Qual que é? Que é o que você resolve. Que é o que eu resolvo. Eu gostei muito do termo, do... Empresidiário. Empresidiário. Ele vira um empresidiário. Ele vira um funcionário extremamente caro, por quê? Ele faz tudo. Aí dá problema, ele que apaga incêndio, ele não tem férias, ele vive para resolver problema. Legal. Ele vira um escravo da próprio negócio. E beleza, aí você entra então, você conhece esse cara aí, e aí qual é a primeira coisa que você faz? Cara, a primeira coisa é fazer um diagnóstico.
Legal. É como médico. Uhum. Você vai no médico, não tem como você chegar lá no médico, o médico olhar pra você e falar assim, é isso, e te passar um Sim, remédio. Não, tem que fazer Então a exame. gente tem que avaliar pra entender Sim. onde tá o problema. Porque às vezes, o problema pode estar na equipe, assim, o problema é sempre eu sempre gosto de trazer que a culpa é sempre nossa. Total. Se você é empresário e você tá passando por isso, a culpa é sua. Ponto. Total. Não responsabiliza nenhuma outra pessoa, porque se a sua equipe é ruim, você que contratou, a culpa é sua. Se sua equipe não faz o que tem que fazer, Você não é um bom líder. você não é um bom. Então, tudo é culpa sua. A primeira coisa que você tem que aceitar é isso. Autoresponsabilidade. Perfeito. Com isso, entendendo, aí a gente vai entender. A gente já sabe que esse é o problema, é ele. A gente tem que entender onde esse problema está instaurado dentro da empresa. É na equipe, é no financeiro, é em processos, onde é que está. E aí, baseado nisso, a gente consegue traçar um plano de ação. Mas a primeira coisa, assim, se a gente fosse colocar a primeira ação, que a maioria dos empresários, e eu não tô falando da galera que tá começando, eu não tô falando da galera que tá quebrando, tô falando da galera que fatura bem. Tá até razoavelmente tranquilo, assim, né? Cara, consigo tirar o meu e... Só que não consegue ter a liberdade, o descanso, uma autonomia. Exato. E qual é o problema que a galera tem? Não tem planejamento. Pode perguntar. Você conhece muitos empresários, você pergunta pra eles quantos têm um planejamento estratégico. E eu nem tô falando de planejamento estratégico bem estruturado, não. Eu tô falando assim, onde é que a gente tem que estar final do ano? A gente tá aqui hoje, final do ano, eu tenho que chegar onde? Pra onde a gente vai? E aí eu gosto muito, sim, se você assistiu um treinamento meu, se você já participou de alguma coisa que eu faço, você tá nos escutando, você já escutou falando muito isso. No Alice País das Maravilhas, o gato encontra a Alice, ele pergunta pra ela onde ela vai. Ela fala, não sei. Eu falo, se você não sabe, qualquer lugar serve. A empresa é do mesmo jeito. Se você não sabe pra onde você tá indo, fala, amigo, você vai chegar em qualquer lugar. O que pode ser bom se você souber vender. Geralmente, o qualquer lugar é um pouco melhor, mas você vira escravo. E quando você não sabe vender, lascou. Você se lasca. Eu vejo algo muito importante na questão do planejamento. A gente tem 8 anos a escola. Legal. E eu fui fazer esse ano o planejamento estratégico. E esse ano a gente tá assim, decolando mesmo. Por isso que eu falo assim, cara, é muito importante, sim. E inclusive, o planejamento, eu queria que você comentasse sobre isso, assim, ele não é algo definitivo, mas ele é o primeiro pontapé inicial, porque aconteceu isso comigo. Cara, foi muito engraçado, assim, a gente fez uma projeção muito doida, acho que foi muito... Deve ter saído da minha cabeça, com certeza. Eu devo ter persuadido o povo que eu sou bom nisso, em vender ideias. Cara, reunião dessa semana agora, a gente olhou todos os indicadores e falou, galera, não vai chegar nisso não. Vamos ter que diminuir. Aí fizemos certinho, ó. Do mês tal pro mês tal vai ter tantos por cento de crescimento, 0,5, que já tava... 5%. 5% que a gente ia botar 30% cada mês. E um mês, esse mês aqui que vai ter crunch, a gente vai botar 55%. Loucura. E isso como um acompanhamento. Cara, como é que você enxerga isso? Como é que você vê assim, essa questão dessas loucuras assim, do empresário? Porque o empresário sempre vai querer faturar mais, né? Sempre vai querer, bota aí, e ele acaba até talvez te enganando, ou não. Cara, eu acho que isso aí é um erro que eu cometi lá no início. A gente faz planejamento estratégico da Atom, gestão inteligente, desde... Tem 6 anos, pelo menos, aí que a gente faz. O primeiro planejamento foi um fracasso. Porque a primeira coisa que eu fiz, assim, cara, a gente vai crescer 1.000.000%, sabe? Porque a gente organizou e agora... Fizemos o planejamento tá feito e... Não, o planejamento não serve pra nada se não tiver uma boa execução. Show. E também se não for realista. Porque, por exemplo, confesso que tenho estudado muito sobre vendas, tenho que melhorar, assim, esse é o desafio de todo empreendedor, é como a gente pode melhorar as vendas cada vez mais. Legal. E aí, às vezes, você faz uma meta, assim, pô, hoje eu vendo, sei lá, 10 por mês. Aí eu faço uma meta que eu vou vender 100. Tá, mas como você vai vender 100? Não, eu vou vender 100. Beleza. Como? Não, vai, não, porque eu confio, porque a gente fez o plano. Então, acho que o primeiro erro é isso, é não ter criar a meta. Eu acho que é importante a gente se desafiar. Sim. Mas aí, na hora de ver o como, eu gosto sempre de usar a metodologia de sonha 5 anos pra frente. Vai. Loucura, vai. Pensa o que você quiser. Beleza. Top. A gente quer lançar um foguete em 5 anos. Show, velho. Eu quero ser a Tesla em 5 anos. Legal? Beleza. Não bota, ainda não coloca realidade.
Sim, sim. Pensa, vai, sonha, beleza. Agora traz pra um ano. O que você tem que fazer em um ano pra chegar naquilo? É possível? Fala, não, então vamos... Esquece o foguete e vamos para um Vamos Brasil, vamos um ajustar. Fusca, né? Vamos. E aí a gente começa a ajustar isso. Entendi. E aí quando a gente traz, beleza, um ano, agora vamos trazer pra um mês. Porque ela tem que ser desafiadora, mas ela precisa ser realista. Exato. E aí o tão importante quanto dentro do planejamento estratégico é o plano de ação. E mais importante que tudo isso, fazer. Cara, para mim o mais difícil é o fazer. A execução. Ó, só pra você ter uma ideia, aqui a gente chegou num número que eu tirei da minha... Não, minto, não vou falar que tirei da minha cabeça, não. Eu isolei as meninas do comercial, porque elas não fazem só... Elas fazem comercial, elas apresentam a escola para vender, fecham o contrato. Quando passa o contrato é outra galera, mas assim, até o cara fala assim, eu quero, são elas, são duas meninas do comercial. E aí, o que eu fiz? Eu isolei elas e falei, ó, galera, hoje vamos tentar ligar para o máximo de pessoas só para eu ter algumas métricas. Aí a gente botou, acho que se não me engano, 3 dias fazendo isso, foram 3 dias. Aí eu vi que tinha dia que elas conseguiam bater 35 ligações, 33, tem um dia 37. Aí eu falei, cara, 30. Joguei para baixo, 30. Cara, não dá, não chega, entendeu? No dia normal, porque parece que a energia, porque também tem essa coisa, a equipe de vendas, ela precisa estar motivada. Então, assim, a energia de um dia comum, elas não batem nem 30, aí estão batendo 20. Só que assim, eu não baixei os 30 não, eu sou o último dos moicanos, eu fico ali tentando. Então, só que o que acontece? Das 30 ligações feitas, tantas são atendidas. Por exemplo, sei lá, minha meta, eu botei meta até para ligações atendidas. 16 ligações atendidas. Só que das 16 elas têm que converter 6 em aulas experimentais. Elas têm uma conversão muito alta. 10 pessoas que elas vêm aqui, 8, 9 elas fecham. É um ou outro que dá aula experimental. Dá aula experimental, mas Legal. tem que vir aqui. Agora, dos leads que chegam, aí, meu amigo, é doído. Não, Por isso que eu falo assim pra elas. Aí a gente fez essa coisa das cadências, ó, você liga uma vez, depois se a pessoa não atendeu, você liga de novo. Se ela recusou, você manda um áudio. Então assim, só que é muito difícil essa parte de execução, principalmente aqui, eu diria, no meu time comercial, na parte dos professores, é mais tranquilo porque os professores vendem também. Mas, cara, é muito difícil. E aí, onde você falou que como é que você vai bater uma meta de, sei lá, vender 100 matrículas esse mês se elas ligam para 20. Das 20 por dia, tantas atendem, sei lá, não é 16, 11 atendem, 10, 8. E das 8 elas marcam 2 aulas experimentais. Cara, não fecha a conta. Entendeu? A matemática ela não deixa. Assim, é impossível isso acontecer. Uhum. Então, esse é acho que o primeiro grande erro quando você começa a planejar o teu negócio é isso. E aí, por que o planejamento é importante? Ele vai resolver todos os problemas? Não, mas você dá direção. Então, a primeira coisa é você ter direção. E aí, beleza, para execução. Ela é a parte mais difícil. Por quê? Uma coisa é eu pegar o GPS, eu gosto muito de usar esse exemplo. Você quer ir, a gente tá aqui na Asa Norte. Okay. Se você não é de Brasília, a gente tá... Sabe as asas lá do aviãozinho? A gente tá na Asa Norte, por isso o nome. E se você quer ir pra Asa Sul, você pode ter um zilhão de caminhos. Então você vai traçar um caminho, agora você tem que se esforçar para seguir aquele caminho. Diferente do GPS, em que o caminho ele é exato, ele é correto, e em tese não tem erro, porque Brasília tá cheio de obra, então Sim. de vez em quando o GPS erra, no negócio vai ter erro. Porque às vezes a gente traçou uma rota e a gente percebe que aquela rota mudou. Vamos bater 100. Aí você começa a elevar o nível do comercial e você começa a perceber, opa, a gente tá chegando só a 20 ligações, eu teria que fazer 100 ligações para chegar a 100 vendas, e a gente não consegue. Beleza, hoje eu não consigo contratar mais gente. Então beleza, então não tem como, então a gente tem que ajustar a rota. Quando a gente vai para execução, e aí vem a parte complexa, porque é quando você lida com pessoas. Porque às vezes seria possível às 30, seria, mas são pessoas. E aí, o que a gente aprendeu com isso? É a necessidade de rituais. Uau! Porque não adianta. Assim, cara, tem coisa que você tem que olhar todos os dias. Eu tenho reunião com o meu time todo dia de 15 minutos. Todo dia. Você sabia que isso mudou a minha vida? Ritual. Todo dia de manhã, hoje, eu estou liderando o time comercial. Legal. Eu não sei se você conhece, cara, o Galvão, que trabalhava. Conheço. Pois é, o Galvão é um dos meus mentores. Legal. Aí
Cara, ele me ensinou essas coisas dos rituais. Assim, meu comercial, eu sempre fui um cara muito bom vendedor. Eu vendia só high ticket para as escolas, que eu te falei, né, dos users. Então, só que assim, às vezes eu demorava um ano para vender. E eu tinha muito essa cultura, assim, eu falo, cara, paciência, estudo, cara. Eu estudava o cara a nível, assim, de saber a idade do filho dele, quantos filhos o filho dele tem, se ele tem neto, se não tem, quanto a escola tem de aluno e mais ou menos quanto ela fatura. Eu já calculava uma taxa assim, porque tem muita bolsa. Mesmo eu calculava tudo. Então eu sabia assim, tudinho que eu podia falar e que eu não podia falar pro cara. Só que quando você entra numa venda, quanto menor o valor do produto ou do serviço, mais rápido você tem que fazer a venda. E aí onde eu aprendi algo que eu queria que você falasse mais, porque eu sei que você vai vir uma pérola aí dos rituais. Porque aí foi que eu descobri. Eu falei, cara, que incrível! Que incrível! E eu vou te falar outra coisa também que eu quero que você comente, é o seguinte. Vendedor bom, isso é a minha opinião hoje, é uma merda. Sabe por quê? Primeiro, que ele vira uma estrela do teu time. E ele, geralmente, esse vendedor bom é um cara muito comunicativo, que ele inclusive manipula todo o time. Então, pra mim hoje, o que é bom? Bom é você ter um ritual e um processo de vendas com um script bem organizado, que você traz o bom pro padrão e você traz o ruim pro padrão. E todo mundo performa. É claro que o bom ele vai performar sempre um pouquinho a mais, mas ele vai estar controlado. O que você acha sobre isso, assim, sobre ritual e sobre essa questão dos processos? Tem uma frase que eu gosto pra caramba que fala sobre isso, que é eu prefiro segurar um rinoceronte do que ficar empurrando um jumento. É muito melhor você segurar o cara que é bom e falar assim, bicho, calma aí, relaxa, vamos. Cara, se for por aí não vai dar certo, do que você ficar empurrando aquele cara que não funciona. Então, os processos e o ritual dentro da empresa, ele serve pra o bom, ele vai performar independente de você. Okay. O cara que é alta performance, que é o que vai ficar pouco tempo na tua empresa, infelizmente, a gente tem que ser sincero, estamos falando de pequenas e médias empresas. Okay. Esse cara vai sair para uma grande empresa. A gente teve uma menina que entrou no nosso escritório de contabilidade, ela era estagiária, a gente contratou ela para o nosso sucesso do cliente, ela saiu para a McKinsey, uma das maiores consultorias do mundo. Assim, cara, não dá para segurar, para brigar, falar assim, não dá, eu não vou, perdi. E fico feliz. Tudo bem, cara. Fico feliz. Mas ela era alta performance. Então o alta performance, ele é o cara que o processo e o ritual é pra também não deixar ele, às vezes, sair demais e virar a estrela e você ter um problema. Aí você conseguir controlar ele e segurar o rinoceronte. O processo bem definido. É muito bom. Eu gosto dessa frase, cara. Essa frase... Desculpa te Não, relaxa, mas essa frase eu aprendi com a galera da Febracis, essa. Porque foi muito boa, meu. E aí, o processo e os rituais, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o mais ou menos e tornar ele bom. Perfeito. Porque o mais ou menos é assim, cara, olha, ele já quer fazer, ele tem a vontade de fazer. Porque quando a gente tá falando de bom, só pra deixar claro pra quem tá nos ouvindo, eu não tô falando do cara que entende de técnica. Eu tô falando do cara que tem comportamento. Entendi. Porque técnica a gente ensina. O Galvão é um cara excelente pra ensinar técnica de venda. Total. Ele vai ensinar, você olha, você vai falar isso, depois falar isso. Isso. O comportamento a gente não ensina. Se a mãe do cara não conseguiu ensinar ele em 20, 30 anos, fala, empresário, não vai ser você, velho. Uau. E o empresário, ele acha que vai, não, porque ele é desonesto, mas eu consigo ajudar ele. Boa sorte. Tenta, né? Tenta, vai lá. Os pais não conseguiram em 20, 30 anos. Caráter não se ensina, né? Não. O cara vem do berço. Então, comportamento não se ensina. Tá, então já entra nesse assunto aí do onboarding. Como é que você faz? O que você recomenda? Porque como você falou no começo do podcast, se tá lá, foi tu que botou. Exatamente. Foi você que permitiu, você que tá sendo conivente. E aí, como é que você enxerga? Eu acho que tudo começa antes no recrutamento. Tá. Então é fazer um bom recrutamento. Tem uma frase que tá batida, mas tem que ser dita e relembrada, que é contrate devagar, demita rápido. Perfeito. Então faz um processo bem feito, avalia o comportamento da pessoa. A gente gosta muito hoje de avaliar o DISC. Sim. Então fazer uma análise comportamental de fato, para ter uma ideia, por exemplo, eu vou contratar alguém para o meu departamento fiscal. Não adianta eu querer contratar alguém extremamente comunicativo e que tenha, sabe, o cara que tem o típico comportamento de vendedor. Sim. Que ele é comunicativo, ele gosta de bater meta. Assim, cara, é o influenciador. O influenciador.
o influente. Não tem como. É o influente. Não tem como. Eu preciso de alguém que seja analítica. Que ela vai parar, ela vai sentar, ela vai gostar de olhar a planilha. Esse não é o Marcos, por exemplo. Não sou eu de jeito nenhum. E- Eu fujo, eu então delargo. nenhum dos dois Marcos. Não, é nenhum dos dois. Ah, você também não. Não. Cara, eu falo pra você, assim, eu sou influente. Então, assim, a minha mulher fala que eu delargo, eu não delego. Né? Ela fala, cara, você é muito bom em delargar, cara. Você joga lá e você fala, vai. E o cara tem que ir. E tem explicando o DISC, que é dominante, influente, estável, né, established, e o cauteloso, conforme. E é baseado em decisões, então são decisões mais racionais, racionais, emocionais, rápidas e devagar. Então assim, você tem que pensar o seguinte, se a pessoa, faz sentido isso, se a pessoa, ela tá lidando com números, com o seu financeiro, com o coração ali da empresa, pulsante, você vai botar um doido que vai buscar água e volta com uma banana? Não vai, né, cara? Que é o influenciador, ele, cara, o que eu fui fazer mesmo? Fui tomar um café e volta com um sonho, né? Ele comendo, vai beber água. Você tem que pensar, pegar uma pessoa que pensa racionalmente, que é racional e que, de preferência, que eu vi que isso é muito bom. Não sei se você concorda comigo. O conforme, pra mim, é o melhor pra botar no financeiro, porque ele pensa, ele toma decisões devagar e baseada na razão. Então, geralmente, ele é um cara que odeia estar errado, e número não mente, galera. Matemática não mente. Então, e ele é um cara que ele é extremamente racional, é extremamente metódico, planejador, gosta de organização. Faz sentido o que eu falei? Total. Nas nossas partes de operação da Atom Gestão Inteligente, a maioria é conforme estável. Legal. Por causa disso, eu preciso de um cara que ele vai ser analítico, ele vai parar, ele vai olhar os números. E, por exemplo, pro Marcos, 2,98 e 3 é a mesma coisa. Uhum. Quando a gente vai fazer um imposto, 2,98 é 2,98, 3 é 3. Total. Então, o Marcos, que é dominante e influente, Legal. ele é péssimo. Mas, por exemplo, pro comercial, um dominante e influente já é melhor. Top. E aí tudo começa, e aí a gente tá falando sobre a contratação, né? Sobre o time. Sim. Tudo começa ali. Então, eu definir bem a pessoa que eu preciso, o perfil que eu preciso pra vaga. Ok. Eu contratar muito bem. E às vezes a gente vai errar. O que é contratar muito bem? Legal. Fazer análise de DISC. Fazer testes pra ver, por exemplo, eu quero que o cara entenda de imposto. Pô, eu preciso saber se ele realmente entende ou se ele não inventou lá no currículo, que o currículo aceita qualquer coisa. Sim. Papel é... Quem quiser colocar lá dentro, eu coloco. Inglês intermediário, né? Tem bastante meme na internet. Tem uma galera disso. muito boa. E aí? E aí, beleza. Analisei. Lembrando que todos esses testes é pra gente errar menos. Ok. Quando for pra prática, você tem ali 45 dias, mais 45 dias, 90 dias, 3 meses Uhum. pra testar esse cara, essa pessoa. E verificar se bate com aquilo que você precisa. Uhum. E se não bate, é o demitir rápido. Fala, amigo, Claro. testamos, não fez sentido. Por exemplo, a gente Obrigado. contratamos... Isso foi em 2020, início de 2020. Contratamos uma mulher, ela era mais velha, a gente... vamos contratar uma pessoa mais velha pra gente ver como é que seria no time. Time muito novo. 2 dias. 2 dias. Sério? 2 dias. Eu falei assim, olha, E o que houve? não batia o perfil. Não era assim... A gente fez entrevista, descobrimos depois que na entrevista ela tinha bebido pra ficar mais solta. Caraca, bicho. E aí, cara... Aí esse é o bom da prática. Porque a pessoa não tem como todo dia vir bêbada pro trabalho. Ou tem, né? Mas aí você percebe rápido. Sim, total. Então, assim, você via que não... A entrevista que a gente fez com aquela pessoa, o vídeo que ela gravou, não batia com a pessoa que a gente tava vendo. Eu falei assim, olha, amiga, senhora, Senhora, não deu. não funciona. Eu falei assim, ó, você quer que a gente termine o registro da tua carteira ou nem coloca na tua carteira? Entendi. Como é que você quer fazer? Porque não fazia o menor sentido pra gente. Cara, 2 Então, dias. A gente errou. E aí, todo o processo, ele vai ter falhas e a gente vai corrigindo as falhas. Sim. A pessoa entrou, aí beleza, é mostrar pra ela como é que funciona e botar ela pra prática. Uhum. Quanto mais rápido você conseguir colocar ela pra funcionar, Uhum. porque assim, vamos falar de modelo ideal e vamos falar da realidade. Ok. Uma grande empresa, a pessoa vai passar lá, sei lá, uma semana de onboarding, ela vai ter um treinamento de cultura, ela vai ter um treinamento de como a área dela funciona, ela vai ter uma pessoa que vai acompanhar ela pra ela ficar trabalhando de sombra, Uhum. então vai ter lá a pessoa da área dela, lá do financeiro, ela vai ficar só vendo o que aquela pessoa faz. O mundo ideal é esse, se tu tá num nível de conseguir fazer isso, tem que fazer.
Legal. Realidade. O cara tá precisando de alguém. Então, Pra assim, ontem. pra ontem. Então aí é não delargar. Uhum. Porque, pô, coloquei a pessoa no financeiro. O que é um hábito que muitos empresários têm? Ah, não, o financeiro é aqui, funciona assim, explica, faz aí. Aí eu tava, inclusive, eu participo de um conselho, uma das empresárias do conselho falou, não, mas eu contratei uma estagiária pra ela fazer uns negócios lá, quando eu fui ver, depois de tanto tempo, ela não tinha feito nada. Ah, a estagiária tava errada. Eu falei, não, você tava errado. Claro. Você que não acompanhou bem. Não, e tem que dar graças a Deus que ela não fez nada, porque ela poderia ter feito muito. Agradece, meu amigo. Exatamente. Agradece. Então, assim, contratar e acompanhar de perto, principalmente nos 3 primeiros meses, que é muito mais barato, ao final lá de cada período de experiência, Uhum. você trocar a pessoa. Passou 91 dias, você vai pagar lá a multa. Sim. O teu custo se torna muito mais alto. Porque só de multa rescisória você já aumentou um pouquinho. Ah, mas eu só paguei 3 meses de FGTS. Beleza, mas aumentou. Uhum. Sua lucratividade está diminuindo por causa disso. Total. Então, contrata bem. Analisa bem no início. E mantém. E aí, a gente começou os rituais. Eu acho que agora faz sentido fechar. E eu tô com uma pergunta top aqui pra tu, vai. Legal. E aí entram os rituais. Por quê? Somos seres humanos. A gente tem dias bons e dias ruins. O processo, que é como tem que ser feito as coisas, com os rituais, que é o acompanhamento, ele faz com que você esteja sempre relembrando as pessoas e treinando elas. Legal. Então, na Atom Gestão Inteligente, a gente tem 2 rituais que são sagrados. A gente tem uma reunião semanal para todo o time. Uhum. Na verdade, são 3, né? A gente tem uma reunião semanal com todo o time. O que a gente passa nessa reunião semanal? As mesmas coisas que tem que acontecer sempre. Os processos, como eles têm que acontecer. Por quê? Quem é religioso sabe que você vai na igreja. Ok. O padre, o bispo, o pastor, Sim. quem seja. A única coisa que eles ensinam é a mesma coisa. Todo domingo você vai pra igreja pra aprender a mesma coisa. Perfeito. E indo à igreja, e aí por isso que eu falo que foi uma das minhas escolas de gestão, Sim. eu tava inclusive conversando com o nosso gerente, o Hugo, esses dias sobre isso. Falei, Hugo, a igreja fala só a mesma coisa. Por quê? Porque as pessoas não aprendem. A gente erra. Assim. Total, velho. Então, essa reunião com o time é pra relembrar as coisas. Fala, amigo, a gente combinou isso, a gente combinou aquilo, tem que fazer assim, é assim que é feito. Você errou aqui, ó, tem que mudar. Com todo o time, o que é geral pra todo o time. Aí a gente treina a galera também. Mas na sua consultoria você acompanha esses rituais? Como é que funciona? Com certeza. Na mentoria que a gente tem, Uhum. o foco é implementar tudo isso dentro do teu negócio e fazer dar certo. Perfeito. Por quê? Se não adianta só falar, Uhum. é execução. Aí a gente volta no planejamento estratégico. Tá lá escrito. A maioria dos empresários que já tem um pouco mais de tempo sabe disso. Uhum. O desafio é colocar. E às vezes, cara, é só ter um empurrãozinho. Às Legal. vezes só ter alguém lá falando, ô Marcos, ó, esse copo é aqui, ó. Coloca ele aqui. Por E aí? favor. E as pessoas colocam. E Legal. aí às vezes você tem que ficar, ó, tem que colocar. Cara, você tá esquecendo do copo, né? Legal. E é tanto com o empresário, então com o empresário a gente cria rituais com ele para que ele possa fazer isso, quanto com a nossa equipe. Uhum. Porque a nossa equipe também, ela precisa estar sendo relembrada. Então, semanal com a Primeira equipe, reunião. Tá. semanal com o time. Segunda, semanal com cada time individualmente. Por quê? A gente tem vários times dentro da Atom, tem o time financeiro, fiscal, trabalhista, societário, sucesso do cliente. Então, cada time tem dificuldades diferentes e tem Ok. problemas e tem processos diferentes. Ok. Então, essas reuniões são para acompanhar os indicadores Uhum. de cada uma dessas áreas, Uhum. repassar todos os nossos processos. Olha, então toda semana a gente tem um processo diferente para relembrar, para que a galera não se esqueça Ok. e treinar coisas novas. Legal. E aí todos os 3 rituais, que é uma coisa que é importante falar, a gente tem métrica bem definida. Então para cada uma eu sei o que a gente tem que estar olhando. Então na Legal. reunião semanal eu vou olhar o que é geral para o time. Então o que a gente vai olhar? Situações que estão pendentes, situações que a gente tem que fazer, se as coisas estão em dia, então a gente tem prazo para tudo. Legal. Não tem nada dentro da Atom Gestão Inteligente que não tem um prazo. Ah, esse copo tem que ser lavado. Tá, quando ele tem que ser lavado? Com que Cara, frequência? que legal, irmão. E é controle. Por que não foi? Beleza, você lavou, lavei. Então marca que lavou. Aí marcou que lavou. Ah, lavou, beleza. Aí eu olho, opa, por que não lavou? Mas chega a esse ponto de algo micro? Cara, Chega? hoje é, assim, muita coisa. O que é importante, tá? Uhum. Mas, sim, basicamente tudo que a gente faz... É porque, deixa eu só desculpa te interromper, mas por exemplo, claro. aqui o copo, ele se torna importante, porque, pô, o meu convidado tem que beber água e tudo mais. Então,
tem que ter um prazo de, ó, acabou o podcast, retira o copo, tudo mais. Exatamente isso. Então a gente tem tudo dentro da Atom, que é o nosso grande case, né, do Ok. Materialista da Educação. Tem checklists. Então, por exemplo, se a gente tivesse o podcast hoje, E esse checklist fica onde? a gente tem uma ferramenta que a gente usa de gestão de... É um CRM com gestor de processos. Cara, que legal. E aí tudo fica bem definido. Isso é uma das coisas que a gente ensina na nossa mentoria, a gente fornece uma ferramenta para isso. Ok. Que é assim, cara, você vai criar seu checklist. Então toda vez que a tua equipe tiver que fazer aquilo, o checklist vai estar lá. Então a gente Tipo um Trello da vida. É tipo um Trello da vida. Hoje, Só que ele é vinculado ao CRM. para os nossos mentorados, a gente usa o Notion, que é Notion estilo também é Trello. muito bom. Para minha operação, eu uso uma ferramenta chamada G-Click, que ela é focada em empresas de fiscal, trabalhista e E contábil. já é junto com o CRM. Aí eu tenho todos E os dados. tem algo, é porque assim, eu não consegui fazer o link. E é bom ele estar junto? Porque senão é um CRM. Boa. Não é um CRM de vendas, ele é um CRM de relacionamento. Então, CRM de vendas, a gente usa HubSpot separado, Ok. time de comercial Tá, beleza, entendi. é outra vibe, Ok. e esse é um CRM de cliente, de relacionamento com o cliente. Porque todo mês você tem que pagar teu imposto. Sim. E aí lá no nosso time a gente tem o seguinte, só para vocês entenderem essa parte de como a gente controla o processo. Todo mês eu tenho uma tarefa, Ok. que ela vai aparecer pro meu time da sua empresa. Então vai ter lá, sua empresa, tem lá o nome, tem lá Simples Nacional, tem lá tudo que meu time tem que te entregar e tem um prazo, um vencimento, que é dia 20, e tem o nosso prazo, a nossa meta, que é dia 10. Ok. Ou seja, pro meu cliente eu falo, no meu contrato eu falo, ó, 2 dias antes eu te entrego, dia 18. Pro meu time ele tem que entregar dia 10. Top. Então já começa por aí. E aí lá tem um checklist de tudo que ele tem que fazer. Por quê? Para começar o podcast, por exemplo, eu vi que vocês trocaram o microfone. Sim, Então você tem que ter carregado o microfone. total. Se você esqueceu de carregar o microfone e os outros que estão aqui acabaram a bateria, acabou o podcast. É. Então não pode esquecer. Sim. Então nesse checklist vai ter lá, olha, botar para Importante. carregar. Aí ele tem que ticar que ele botou para carregar. Mas tem um ranqueamento. Um também. ranqueamento. Aí tem assim, ó, O primeira mais coisa, importante também. fazer isso, depois fazer aquilo, depois colocar água, testar as câmeras. Então a gente vai fazer um evento dia 20. Legal. Aí a gente tem todo o checklist do evento. Coffee break, convidar as pessoas. E assim, cara, tem coisa que a gente coloca que é tão idiota, que Mas é tão... faz a diferença. Mas a pessoa esquece. É o copo. Cara, é besta. Sim. É besta. Pô, o pessoal veio aqui antes da gente começar, colocou a água pra mim, deixou aqui o copo e tal. Parece tão simples, mas, cara, se você esquece, pô, é chato pro convidado. Sim. Então, a gente começou a entender que o detalhe dentro do checklist é importante. Por quê? Porque é o detalhe que a gente esquece. Total. É ali a cereja do bolo que você tem que colocar para a entrega ser excepcional e o cara esqueceu. Aí você olha assim, caramba, tá faltando alguma coisa. E aí tem uma coisa boa do processo, Legal. que você consegue entender onde está o erro. Porque quando você não tem processo, você fala assim, cara, mas o que aconteceu para esquecer o copo d'água? Pô, esquecer o copo d'água é... Mas o que aconteceu que o imposto foi errado? Aí você olha, vai. Aí tem duas coisas que você precisa aprender. Você que é empresário, você tem que aprender isso. Toda vez que tiver um erro, 2 culpados podem ter sido. Na verdade, 3. 1, você não treinou direito. 2, o processo não está bem feito. Ou claro. Ou ele claro, não entendeu. ele não entendeu. Então pode ser não está claro o suficiente ou está faltando etapas no processo. Ok. Ou ele arbitrariamente não fez o que tinha que ser feito. Esses 2, a culpa é sua. Esses 2, você como empresário, você é o culpado. Quem é obrigado a treinar? Você. Sim. Quem faz o processo, deveria acompanhar o processo para ter certeza que o processo está adequado? Você. Então qual é a parte boa? Aconteceu um problema assim, hoje na Atom a gente tem uma margem de erro de 5%. A gente é bem chato em relação a refazer. Por exemplo, tem muita coisa que a gente refaz que o cliente nem está sabendo, mas a gente controla quantas vezes a gente refez alguma coisa. Por quê? Se eu estou refazendo, eu estou perdendo dinheiro. E eu estou correndo o risco disso ir errado. Então, mas aconteceu um erro que chegou até o cliente. A primeira pergunta é, o que houve? Aconteceu isso, beleza. Por que isso aconteceu? O que ocasionou esse erro? Então a gente percebeu que dentro do nosso processo de revisão, faltava uma etapa que fez com que aquele foi um caso assim que talvez nunca mais aconteça. Legal. Não porque a gente mudou o processo, mas é porque é um caso muito específico. Mas que a gente gera aprendizado. Entendi. Só que esse aprendizado ele é replicado. Entendi. Aí ele vai dentro do nosso checklist. Até revisão tem checklist. Caramba. Então, o que meu gerente, ele tem meu time de revisão, de auditoria, ele tem que olhar no teu imposto para garantir que aquele imposto, antes de ir para tua empresa,
ele tá adequado. Tá correto. Então, o processo serve para isso. Uhum. E aí, com o processo bem definido, eu consigo treinar bem meu time e falar, time, olha, vai ter aqui esse checklist, você tem que preencher ele, aqui diz tudo que você está fazendo. Se você tiver dúvida, aqui a gente tem um site dentro do Notion, que ele tem uma base de conhecimento. Se você tiver dúvida sobre como faz isso, tá aqui, tem um vídeo Só explicando. acessar e tal. Uhum. Então, ele não vai fazer errado só se ele não quiser. Sim, ele vai fazer certo, na verdade, né? Só se ele não quiser. É. E aí, beleza, tá tudo... Tá. Temos documentado? Temos. Uhum. A chance de ter erro é mínima. Vai ter erro? Vai. A Apple colocou a desgraça do carregador embaixo do mouse deles. Os caras são uma empresa de $1 trilhão. É mesmo? Você nunca viu essa? Não. Cara, o mouse do Mac, aquele mouse bonitinho deles lá, o Magic... Acho que é o mouse, Eu sei mouse qual o que é branquinho. que não tem nem botão, não tem nem É, ele é marcação, bonitão e tal. botão. O carregador é embaixo do mouse, você não tem como usar o mouse carregando. É mesmo? É. Parabéns. Uma salva de palmas, pera. Uma empresa de $1 trilhão. Então, erros vão ter, é natural. Mas com o processo, o que eu aprendi? E hoje eu tenho mais tranquilidade quando a gente tem um erro. Eu falo assim, beleza, erramos. Eu não posso errar de novo. É o que eu falo pro meu time. O que eu fico extremamente revoltado é quando a gente erra na mesma coisa, Marcos. Cara, mas isso aí é uma coisa. Isso é complicado mesmo. Porque não aprendeu. E aqui a gente tem uma estrutura, isso acontece às vezes. É raro, mas acontece. Então o que a gente tem que fazer, e aí você que está nos escutando beleza, tem um processo bem definido, eu tenho uma ferramenta para controlar isso, para saber se meu time está fazendo ou não está fazendo. Eu tava vendo um empresário grande, eu não lembro com quem foi que eu vi ele comentando, assim, não, eu pedi uma coisa para fulano de tal do meu time e eles não fizeram. E aí eu só fico sabendo tempos depois. Cara, é porque você não controla. Hoje, se eu pegar meu celular, eu abro e sei exatamente o que está atrasado. E aí de coisa assim, cara, a gente tem controle até assim, tem que marcar reunião com o cliente, tem um controle para não esquecer. E aí vem as métricas. Tudo que é importante dentro da nossa operação, a gente tem um número. Então, por exemplo, e aí deixa eu contar umas cagadas nossas. Até ano passado, eu tinha... Abril do ano passado, eu tinha 400 situações dentro da Atom atrasadas. Caramba, velho. 31 de dezembro, tinha 0. Por quê? Tinha um número de quantas coisas atrasadas. A gente tem 2 tipos, que a gente chama de tarefa. São solicitações, que é aquilo que você pede. Sim. Pô, pessoal, eu preciso de preciso de uma admissão. Documento tal, parará, solicitação. Disso, E a gente tem as obrigações, que é tudo que a gente tem que fazer, independente se o Marcos Sim. quer ou não. Todo mês eu tenho que mandar a declaração pro governo. Claro. Então, dentro disso, tinham 400 coisas, não era nada que causasse grande problema, mas estava Sim. atrasado e estraga a experiência do cliente. Claro. O que a gente fez? Meta, indicador, planejamento estratégico, zerar até 31 de dezembro. Zeramos. Qual é a desse ano? É entregar 100% dentro da meta. Ou seja, eu já entrego dentro do prazo. Eu não atraso nada para o cliente mais. Mas é aquele over delivery, né? Antes do que o cliente espera. Semana passada tinham 70... Hoje é quinta... Não, hoje é sexta. Então ontem eu tive reunião com... Não, hoje eu tive reunião com o meu gerente, a gente tinha 70 situações atrasadas após a meta. Ou seja, pra mim, agora, dentro da nossa operação, atrasada após a meta, assim, velho, a gente tá fazendo merda. Por quê? O cliente nem sabe ainda, não tá ruim pra ele. Sim, total. Mas a gente não aceita. Mas tá ruim pra gente, Tá né, ruim pra velho? gente. Tá ruim pra porra. Pro time. E isso estraga a entrega. Estraga a experiência. Porque aí eu tô sendo só mais um. Então o que a gente fez? Número. Então todos os dias, esse é um número que eu acompanho todo dia. Todo dia eu sento com o meu gerente, a gente abre um dashboard e ele me mostra. Assim, ó, ontem tava 40, hoje aumentou pra 30, aumentou pra 30, por exemplo, esse de 70. É uma obrigação que o governo mudou. Aí a gente vai ter que excluir uma obrigação que a gente fazia, que não vai existir mais, e virou uma outra. E aí meu time ainda não tinha excluído. Provavelmente segunda-feira já resolve. Mas aí a gente tem uma deadline, tem um prazo ali que é julho, tudo 100% tem que sair dentro da meta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você tá então à frente da Atom, é uma empresa familiar, ou seja, você herdou não, assim, foi passado de pai para filho, de tio, como é que foi essa transição? Eu expulsei meu pai. Tá certo. Pô, tá fazendo muita merda. Não, na verdade, Sacanagem. eu era muito novo, cara. Marcos, esse é um erro que eu assumo que eu cometi.
cara novo. Eu comecei a assumir a Atom com 23, 24 anos. Você acha... Na verdade, você acha não. Nessa idade você tem certeza que você sabe tudo. Com certeza. E a gente sabe mesmo. Sabe, pô, né? E aí eu tinha muito embate. Então, assim, chegou alguns momentos e falei assim, cara, ou você sai ou eu saio. Caracas. E ele não queria mais estar na operação, então ele Aham. decidiu sair. Então eu acabei expulsando o meu pai da Aham. operação. O que, por um lado, me causou... Eu só tô onde eu tô hoje porque eu fiz isso. Por quê? Porque eu me lasquei. Exato. Aí, pelo menos, uma coisa eu fui. Eu fui homem de segurar, falei assim, beleza, Fiz merda, mas agora tô firme. eu vou fazer acontecer. E aí eu aprendi muito por causa disso. Então eu assumi a gestão do negócio e a gente foi fazendo toda essa transformação. E aí na mentoria eu pego tudo isso que eu aprendi, que eu coloquei em prática E no negócio, ajuda as outras. e aplico nos outros negócios. E gestão ela é padrão, né? Cara. Pra gente já ir encaminhando aqui pro nosso finalmente, não sei como é que tá seu tempo hoje, mas eu queria te fazer uma pergunta. Tu conhece o Bitter da Encrateia? Ah, eu sou fãzaço deles. Cara, ele trouxe uma coisa que eu acho que tem a ver com essa parte que a gente tá falando de onboarding, tem a ver com os rituais, eu queria que você desse o teu posicionamento, porque, cara, eu vejo assim que tu entrega de uma forma muito diferente, cara. Porque tu sabe de venda, tu sabe de gestão, tu sabe, sei lá, eu queria agora ouvir a tua opinião sobre isso. Ele me trouxe, por isso que eu falo assim, que o podcast, cara, é uma coisa muito rica, cara, é muito maravilhoso. Você aí que ainda não tem o seu podcast na sua empresa, ou você que ainda tá pensando, só de conhecimento que a gente vai entrevistando, a gente vai conversando, entrevistando não, que não é entrevista, é uma conversa, a gente vai conversando e eu vou absorvendo, vou entendendo. O Bitter, ele me trouxe um negócio sobre, porque eu era esse cara assim, que eu até brinquei com ele, falei assim, cara, eu sou um cara que tem uma delicadeza, até a voz mais fina, assim, eu consigo falar com um cara tranquilo e tal, mas eu também sei ser firme. E eu tenho uma coisa que até que você falou, assim, que eu erro de manhã, acerto à tarde. Então, eu deixo. Ó, não deu certo, se continuar não dando certo, adeus. E aí ele me explicou um negócio que virou meu jogo, que ele falou assim, existe dentro de uma classificação, que aí você tem que também estar atento a isso, não só... São muitos indicadores, são muitas coisas que a gente tem que prestar atenção, mas essa eu achei muito importante, que existe o estagiário, existe o júnior, existe, ou eles também chamam de trainee, ou aí tem o pleno e o sênior. Então, o que eu fazia, Marcos? Bicho, eu pegava um camarada que acabou de entrar na empresa, que às vezes estava até na faculdade, estagiário, ou uma pessoa que acabou de sair da faculdade, nem não teve talvez nenhuma experiência profissional real, vai! E deixava o cara, velho, fazendo e bordando e tal. Então, assim, hoje eu entendi, e ele também falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, primeiro, você mostra como é que faz, você faz e mostra assim, é assim que eu quero que você faça. Depois você faz junto com ele. E só aí você bota a pessoa para fazer e acompanha. Como é que tu enxerga isso na questão que você também dá treinamentos, você faz palestras, você faz um monte de capacitações? Manda. Cara, primeira coisa que você falou sobre passar em várias áreas. O nome disso é falta de grana. Então, quando eu assumi o negócio, a gente tinha um negócio que faturava bem, a lucratividade estava ruim. Então eu tive que aprender, tinha que resolver os problemas, tive que aprender. Então foi muito disso de, pai, sai fora, e aí, beleza, agora deixa comigo que eu vou. Aí eu tive que ter responsabilidade, fui lá e aprendi e fiz. Então me ajudou muito isso. Em relação a cada uma dessas áreas, eu acho que, primeira coisa, o grande erro do empresário, e é a maioria das pequenas empresas, quando a gente fala lá do alta performance, que a gente estava conversando no início, alta performance, o bom e o ruim. A maioria da galera contrata o ruim e acha que está contratando alta performance e acha que é simplesmente, vai lá, você vai fazer, e vai discutir estratégia com o cara, e eu já errei nisso, de achar que, pô, eu vou sentar na mesa com o meu time e o meu time vai trazer estratégia. Cara, eu tô contratando galera júnior. Como é que uma galera júnior vai trazer estratégia? O cara não sabe nem estratégia da vida dele. Ele acabou de sair das fraldas. Tá certo, velho. O cara, vamos pegar assim. Cara, eu já fiz isso também, só pra pontuar. Ah, não. Quem falar que não fez é mentiroso. De perguntar. E aí, pra onde a gente vai? Com uma pessoa que às vezes ela não tem nem... O cara acabou de entrar na faculdade. E aí, pô, você pega um jovem que acabou de entrar na faculdade. Desculpa se você tá nos ouvindo, você tá na faculdade agora. Fala, cara, vocês não têm experiência nenhuma. Você saiu da escola, você é ninguém. Eu diria que você não tem nem maturidade. Pô, concordo, não discordo, mas
eu acho que ainda é pior do que... Porque você sai da escola, eu brincava com meu irmão. Falei, Lucas, meu irmão formou, já tem alguns anos, né, do ensino médio. Você formou do ensino médio, você é o quê? Você sabe fazer o quê? Ele, nada. Eu falei, velho, tu é vagabundo. Nem. Não serve pra nada. Infelizmente, assim, não é maldade. Assim, infelizmente, a nossa educação ela não prepara. Sim. E aí o empresário, ele pega essa pessoa e ele quer sentar numa mesa, igual a gente tá sentando aqui pra conversar, e achar que essa pessoa vai dar insights que vão ser úteis pro negócio dela. Perfeito. A chance disso dar errado É gigantesca, velho. Então, primeiro ponto é, tem que tomar cuidado com isso. E não tem problema contratar pessoa júnior. Uhum. Desde que você tenha clareza. Por exemplo, hoje eu tenho clareza que a minha operação e hoje eles já nem são mais júnior, a gente já tá, a pessoa mais nova na minha operação tem 1 ano. Uhum. Se a gente for botar tempo de empresa, já tem bastante tempo. Ok. Mas cara, você tem que fazer assim, ter um escopo definido. Eu não quero que você pense. Por exemplo, meu time que faz o imposto, eu não quero que ele pense na hora que ele está fazendo o imposto. Uau. A gente tem um processo para pensar, que é avaliar, tem toda uma estrutura antes. Na hora de fazer o imposto, é seguir o roteiro. Legal. Ponto. Quando a gente fala sobre, que eu gosto muito, mostrar como faz, fazer com ele e acompanhar, Uhum. eu concordo em número, gênero e grau com o que o Bitter falou. Ok. Qual é o problema disso? Que aí, assim, eu gosto de falar ideal e mundo real. Legal. É Boa. que, pô, a gente tá aqui no podcast. Tua equipe tá rodando lá embaixo. Talvez tenha alguém que você contratou tem, sei lá, 10 dias. Pô, E tem algo que você precisa ensinar pra ela. Uhum. E aí, às vezes, você tem que escolher entre, beleza, deixa eu só acompanhar e ver depois, porque eu não vou conseguir fazer todo esse processo. Esse é o processo entendi. correto? É. Mas nem sempre o processo correto é o que a gente consegue fazer. Uhum. Então, o que eu faço hoje dentro dos nossos negócios? A gente vai criando documentação. Porque, beleza, se eu não consigo eu mesmo sentar ou alguém do meu time sentar para mostrar para a pessoa que é o ideal e é o correto, Ok. eu tenho pelo menos um vídeo ensinando a pessoa. Legal. E aí, o que a gente fez? A gente começou a criar processos de revisar para que antes que chegue no cliente, o erro fique dentro de casa. Legal, cara. Talvez a gente perca um pouco mais de tempo, talvez, mas Mas a entrega muda. a entrega muda. E aí ela vai gerar aprendizado. Então o que a gente fez? Documentação de tudo. Então eu tenho um vídeo lá de como eu ensino. Eu tenho um vídeo que se você quiser aprender a fazer o imposto, a gente tem lá ensinando passo a passo a fazer o imposto. Caramba. Porque se meu time tiver alguma dúvida, ele vai lá e assiste. Então toda vez que eu tenho que ensinar algo novo, a gente vai documentando isso. Seja eu, seja algum... Mas aí você já ensina documentando. Já, a gente Ó, tem vou esforçado ensinar, muito pra fazer isso. E aí bota a câmera. Legal, cara. Isso é Por muito quê? bacana. Se eu documento, depois a próxima pessoa que vier, eu não vou gastar, que é o ideal, é uma pessoa fazendo isso sempre. A documentação ela é para tirar dúvida depois. Mundo ideal. Ter uma pessoa lado a lado. Lembra que eu falei do Sombra? Sim. Você, meu amigo, vem cá, Marcos, vem cá, você entrou na empresa hoje, vamos fazer junto aqui como faz o imposto, como você atende o cliente, como você prepara o podcast, como é que você recepciona a galera, como é que você vende. O Uhum. mundo ideal é esse. Ok. Beleza, Marcos, agora faz aí. Pô, tá certo? Ó, toma cuidado aqui. Então, sempre o ideal é ter uma pessoa do lado. Uhum. Só que a realidade brasileira não é a ideal. Então, quando não é ideal, o que a gente faz e tem funcionado muito pra gente, a gente tem visto em várias empresas. Eu já tenho mais de, entre alunos de treinamentos que a gente fez e mentorados, mais de 400. Caramba, cara. É documentação bem escrita, um processo bem definido e rituais. Porque aquilo que eu não pego na hora, porque eu tenho um processo bem definido, eu tenho métricas, eu tenho gestão para acompanhar, nos rituais o time traz. Fala, Marcos, deu esse problema aqui. Uhum. Ou boa parte da minha gestão do negócio hoje, que é o maior negócio de contabilidade, é o meu gerente. Então todo dia meu gerente senta com todos os times 15 minutos. E ele verifica quais problemas a galera tá tendo. Então eu não deixo que um problema que a gente não percebeu se estenda por 2, 3, 4, 5 dias. Por quê? No dia seguinte a gente tem uma reunião, um ponto de contato. Uhum. Então, documentação, processos bem definidos e os rituais Uhum. fazem com que a gente consiga ter aquela pessoa júnior performando bem. Porque ela não tem que pensar, ela só tem que saber executar. Eu já quero, pra gente fechar esse podcast com chave de ouro, cara, eu tenho um pensamento que eu queria que você comentasse e já entrasse na Materializa, que eu acredito que você já está vivendo esse momento de, pô, você viveu várias experiências incríveis como missionário, assumindo a empresa, né, levando surra aí de tudo quanto é lado dentro da empresa, que eu tenho certeza que você levou.
E agora você está partindo para uma empresa de educação. E, na minha opinião, a vida é servir. A Bíblia ensina isso, Jesus Cristo ensinou isso. E a gente, cara, como empreendedor, a gente tem a nossa história, nossa performance, nosso sonho, nosso propósito, mas ele precisa desaguar na educação. Ou seja, a gente precisa passar, senão também morre o nosso propósito, tudo aquilo que a gente construiu com tanto suor, então ele acaba a educação. A Materializa, ela tem essa... É um sonho seu? Como é que surgiu? E tem o mesmo propósito que eu, de acabar de desaguar no... E, cara, eu já aprendi pra caramba, vivi, me lasquei, tive sucesso, as coisas aconteceram e agora eu quero que as outras pessoas vivam isso também. É sobre legado. Legal. Sobre construir um legado e deixar algo muito maior do que, cara, fiz muito dinheiro e a vida tá boa. É sobre construir um legado. Claro que tem fins lucrativos, não Lógico. Mas é sobre, acima de tudo, é sobre legado. E aí tudo surgiu, cara, sobre refletido por tudo que eu passei. E de fato, assim, seria muito legal num podcast poder contar toda a história de como eu me lasquei. Mas é isso, não daria tempo, porque eu me lasquei muito mais. Eu errei muito mais do que acertei. Com certeza. Mas acho que a maioria dos empresários de sucesso errou muito mais. Assim, não tem nem como contar. Exato. Do que acertou. Exato. O acerto talvez seja assim, vamos jogar numa métrica aqui, 10-1. Você erra 10 vezes, acerta uma. E olhe lá. Quando não vai pra 100 esses cara, erros, eu tava pensando, acho que no início eu errava de 100-1. 100-1, é aquilo, né, cara? Existem erros que todo mundo tem, assim... Tem que errar. Tem que errar. Passar. Existem coisas diferentes de cada negócio, então tem aprendizados do teu negócio que só você vai ter. E isso vai tornar seu diferencial competitivo. Porque você errou ali e você percebe assim, pô, e se a gente fizer diferente? Total. Por exemplo, usar um exemplo teu que eu achei irado. O podcast portátil. Assim, cara, não sei se foi um erro, uma percepção, mas você percebeu algo diferente no mercado e fez algo que te diferencia do mercado. Total. Então, as experiências que a gente passa é o que vai construir isso. Perfeito. Então, sem isso, não tem como. Mas o que eu percebi na minha jornada? Muitos erros que eu tive foi por não saber a forma certa. Porque, por exemplo, não ter lucratividade no negócio, se não for proposital, só um parêntese. Uber, por exemplo, durante muitos anos, acho que até hoje, não dá lucro propositalmente. O Nubank, até pouco tempo atrás, não dava lucro propositalmente. Se for proposital, tá lá no seu financeiro, bem estruturado, você decidiu, show, tá certo. Mas a maioria não é isso. É porque não tem um financeiro bem definido. Esse erro é inadmissível. Legal. Tipo, não ter um financeiro bem estruturado e tá olhando assim, cara, eu sei, por exemplo, pandemia. Pandemia eu sangrei 8 meses de bolsa, rodando 100% de operação, 100% da minha operação rodando full time. E a inadimplência? 60% de inadimplência. Mas eu sangrei sabendo. Então eu tive prejuízo durante 8 meses, sabendo quanto eu estava tendo de prejuízo e acompanhando quanto a gente teve de prejuízo durante 8 meses. Porque eu sabia, eu tinha uma tese de, beleza, quando passar, a gente vai estar mais forte. Legal. Então eu decidi não demitir ninguém, manter meu time ali e passar por isso com aquele time que está boa parte, 90% até hoje. Legal. Agora o cara, ele erra no financeiro porque ele não sabe. Ele erra na contratação porque ele não sabe. E precisa passar por isso? Precisa porque ele não procura a solução. Se ele não contratar alguém, não procurar ajuda, ele vai ter que passar. Ele vai ter que passar, mas não é necessário. Não é necessário. Então vou responder a tua pergunta. Precisa passar por isso? Não. Na realidade, não. Ele escolhe passar. Eu vou falar um negócio pra vocês que estão assistindo a gente. Até já vendendo o trabalho do Marcos. É o seguinte, galera. É muito mais barato você contratar alguém para te ajudar a chegar mais rápido. E outra coisa, cara, tem pessoas que depois elas têm um sonho, elas acreditam, têm um propósito, aquilo é tudo para elas. E por conta de um financeiro ruim, uma saúde de uma empresa ruim, cara, elas desistem do sonho delas, cara. Elas pegam o IRC, sabe? Elas pegam... Sabe, não, cara, repulsa, assim, eu não quero mais, sei lá, ser veterinário, eu não quero mais ser, sei lá, fisioterapeuta, eu fechei minha clínica, meu estúdio de pilates, porque aquela merda não dava dinheiro, eu não quero mais. Sendo que, se você contrata uma pessoa, ele vai fazer você chegar primeiro, porque ele vai estar olhando aquela visão de cima, que isso é uma analogia que eu faço muito boa, que é o seguinte,
Quando você tá empresário, você tá aqui assim, ó. Você tá olhando tudo aqui, ó, reto. Quando você contrata alguém, você começa a olhar assim, ó. Ah, então esse copo ele não pode estar aqui, porque senão vai cair no buraco. Isso aqui, esse celular tá aqui, ele vai, a gente vai derrubar. E aí você começa a olhar de cima. Como é que você enxerga? Cara, é exatamente isso. Porque quando você tem uma visão de fora, a nossa visão, ela é uma visão, inclusive a minha, tá? A minha visão dentro do meu negócio, ela é uma visão extremamente enviesada. Total. A gente tem viés de coisas que a gente acredita, assim, cara, eu acho que, como você falou, o copo tinha que estar aqui. Sim. Mas na verdade ele tinha que estar aqui, mas Sim. porque eu acredito, por causa das minhas experiências anteriores, isso enviesa. Quando você tem alguém de fora olhando, você fala, não, Marcos, olha aqui, ó, percebe que se tiver aqui, o cliente vai ter problema, o cliente vai esbarrar, vai derrubar o copo vai quebrar, você vai ter prejuízo, o cliente vai ficar insatisfeito. Coloca aqui no meio, ó, que aí não tem esse risco. Então muda completamente o jogo, completamente mesmo. Então o grande erro, e aí principalmente do empresário que a gente atende dentro do Materializa Educação, que a gente não tá falando do cara que tá começando. Ok. Porque o cara que tá começando tem que vender. Que é a única coisa, cara, se você vai aprender alguma coisa, eu não tenho tempo para aprender tudo. Foca em vendas. O mundo não é, a realidade não é isso, você consegue aprender mais coisas, mas se você tiver que escolher uma coisa ou outra, foca em vendas. Agora, para você, já fatura mais de 100 mil reais, para você que tem mais de 10 funcionários, e você não vive, você não tira férias, você é um escravo da tua empresa, tu decidiu fazer isso. Porque hoje tem formas. Pô, Marcos, minha margem tá apertada, eu não consigo contratar. Cara, só o que eu, Marcos, tenho de conteúdo grátis, que você pode aprender a aplicar de e-book, de ferramenta. Fora... Já vai dar essa folga aí no faturamento. Fora o que você contratar alguém que vai poder te ajudar e melhorar os processos, a gestão, porque esse é o foco do empresário. E aí, beleza, a nossa visão enviesada mas quanto mais no operacional eu tô, mais enviesada, mais baixo eu tô olhando. Sim. Então qual é o papel do empresário? É subir pro estratégico. Então no estratégico é você poder olhar de forma mais ampla. Então esse é o nosso papel do Materializa Educação. É trazer o empresário para olhar de cima. E aí dentro da pergunta que você fez sobre o propósito, qual é o meu propósito? É não deixar as pessoas passarem porque eu passei. Eu tive a oportunidade de... Foi uma loucura que a gente fez, foi bem legal, foi uma experiência massa. A gente assumiu um outro escritório de contabilidade por 6 meses. Escritório com 17 pessoas, faturamento muito maior do que o nosso, estrutura maior. E eles tinham um grande problema de gestão. O dono tinha um diretor, esse diretor saiu, o gerente saiu, ficou sem liderança e implodiu o escritório. Começou a aparecer um monte de problema e a gente entrou nesse furacão. O que eu aprendi lá dentro, né? Assim, cara, cultura bem definida. E aí, para ter uma cultura bem definida, eu preciso de rituais acontecendo, com uma direção definida. Então, eu falo para as pessoas, galera, a gente tem que chegar aqui, cria rituais, cria processos, você transforma o negócio. E aí, você não precisa passar pelo que eu passei. Porque quando a gente estava lá, a filha do dono me perguntou assim, Marcos, quanto é que você gastou para chegar onde você está hoje? Eu nunca tinha parado para fazer esse cálculo de quanto eu perdi. Perdi, porque assim, foi o que a gente falou, muitos dos meus aprendizados não precisavam ter tido. Sim. Fato. E aí eu fui fazer um cálculo assim, cara, foram mais de 300 mil. E aí você não precisa. Mesmo, cara. É isso mesmo. E aí o empresário não precisa gastar isso. E aí se você vai sozinho, você vai ter o mesmo aprendizado que o Marcos. Não, e às vezes até uma oportunidade. Eu lembro dessa... Eu tive já esses contratos nas escolas. Aí tinha uma escola que eu tinha 5 contratos. E um desses é de um projeto que ele está engavetado. Eu estou rodando ele bem devagarzinho. Hoje até está rodando nessa escola. Mas foi muito sobre isso, assim. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia onde podia chegar, eu não sabia de valuation, sabia muita coisa. E aí, talvez, eu acho que eu assisti muito Shark Tank, eu falei, não, cara, vou botar o valuation de 1 milhão. E os caras compraram. Tu acredita? Caracas. Só que aí, o que aconteceu? Mas assim, não foi só na ideia, não. A gente tava executando, já tinha professor treinado, cara, depois eu vou te mostrar, ele tá ali do outro lado, o projeto. Algumas coisas da estrutura. E aí, cara, eu joguei 1 milhão, eles compraram, só que eles queriam 450, eles queriam 45%. Eles não iam dar 1 milhão, eles davam 450 mil. E eu disse não, velho. Eu disse não. Mas por que eu disse não? Porque assim, eu tava tão perdido na hora, eu tava
tão, assim, doido e tinha muita gente de olho nesse projeto, de escolas, fala, cara, eu quero aqui, eu quero aqui. Aí eu falei, cara, já tô entregando 45% e, sabe, aí deu isso, medo. Porque eu acredito que você faça isso, né? Você consegue pegar, cara, ver talvez o potencial, ver onde a gente vai, que esse projeto, por exemplo, já fatura. Ele não fatura 100 mil mês, mas, assim, tem um faturamento bem interessante, principalmente de lucro líquido. Então, assim, Que é o mais importante, que é o né? mais importante. Não adianta faturar. 100 mil e o custo é 98. Fica Exato, 2. exatamente. E uma pica. Exatamente. Qualquer erro, o cara ele vai volta pra roça, vai capinar. Então, cara, assim. E aí agora. Mas assim, eu voltei pra trás, né? E agora eu tô pensando, até quem sabe a gente não faz algum bem bolado aí pra gente estruturar isso aí. Mas ele tá rodando lá no COC, aí esse ano eu até vendi pro Colégio Sol, vendi pra escola canadense e eu decidi não fazer. Porque às vezes, como eu não curto muito a figura, mas curto muito a presença. Que é, Donald Trump fala, às vezes o melhor investimento é aquele que você não faz. Aí eu falei, cara, eu vou segurar esse ano. A gente tem um livro escrito, né? Então eu falei, eu vou segurar, vou escrever agora um para cada ano. Primeiro ano, fundamental, né? Fundamental 1 e 2. Primeiro ano, né? Vou estruturar direitinho, vou precificar direitinho. Cara, eu olhava assim, eu falava assim, a Escola da Inteligência, que é um concorrente de inteligência emocional, eu fazia de oratório e comunicação. A Escola da Inteligência está cobrando 220 alunos no ano. Eles têm essa cultura, né? Aluno no ano. Aí, só que aí você vende para 1000 alunos e tudo mais. Então, só que aí você bota numa escola. Você bota em 10 escolas, o negócio começa a ficar... Gigante. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a Escola da Inteligência está em mais de 2.000 escolas. Então, Augusto Cury ele e a Camila, que é a filha, um monstro, né? Um monstro. Principalmente porque o livro, aí tem livro, que vende livro, e por aí vai. Então, eu tenho esse projeto que... Aí você entende por que eles aceitaram o valor de 1 milhão, porque já tinha livro escrito, já falou, opa, vou vender. Pá. Só que aí eu decidi dar um passo para trás justamente para estruturar, até porque, cara, nesse ramo da educação, que é um ramo bilionário, o povo ele pega, ele olha, ele contrata e depois ele internaliza. Ele fala, ó, obrigado. Não preciso mais. Tchau. Não preciso mais. Então, assim, por N motivos eu acredito que foi um passo. Não sei se foi bom porque esses caras eram amigos. Eles são amigos, né? Ainda são amigos. E eles poderiam, sei lá, talvez dar uma voz. Então, eu não sei. O que você acha? Cara, eu acho que assim, tem decisão que às vezes é bom. A gente fez isso. 2024 eu acabei com 2 operações que nós tínhamos. Eu tinha um BPO financeiro. Legal. E eu tinha uma empresa de RH. O que a gente decidiu? Eu falei assim, pô, eram negócios legais, tinha um faturamento, não se compara ao da Atom Gestão Inteligente, mas tinha uns faturamentos legais. Eu falei assim, pô, mas a gente tá dividindo o foco, a gente tá perdendo força. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir isso aqui. Então, assim, eu nem falo que a gente acabou, tá lá, a gente tem a marca ainda, a gente tem todos os processos, a gente tem essa... A hora que a gente quiser pegar assim, cara, vamos vender? É só colocar porque tem tudo pronto. Entendi. Treina a galera e coloca pra funcionar. Mas o que eu entendi? Eu acho que existem momentos pra isso, será que é o melhor momento? Será que... E aí é isso, será que aquelas pessoas vão ser as melhores pessoas? Porque... Legal. Às vezes não. Por exemplo, eu já tive a oportunidade, dentro do Materializa Educação, de trazer alguns sócios que assim, cara, beleza. Gigante. Muito grande, assim, pô. Mas... E aí eu paro pra me perguntar, assim, será que vai ajudar no momento que a gente tá? E aí, por exemplo, o primeiro eu achei que não. E aí eu falei, não. Conversamos, cara, agradeço e tal, foi massa. É um dos meus mentores até hoje, é um dos caras que de vez em quando eu ligo, falei assim, ô, e aí? tô com esse problema aqui, o que você acha? Mas não fazer sentido andar juntos. Entendi. Então acho que tudo isso tem que ser levado em consideração mesmo, porque Legal. também pegar às vezes 450 mil, grana pra caramba. E aí você não ter tempo, por exemplo, eu não sei se é o caso, pra desenvolver isso. Não ia ter tempo não, a gente ia contratar. A ideia era contratar mesmo, montar uma equipe, usar também professores e pedagogos de lá e fazer o trem acontecer. Só que durante o período também tiveram algumas coisinhas que eu percebi que eu falei, cara, eu acho que eles vão botar essa grana, eu vou ter que botar também e eu vou ficar responsável por fazer esse negócio dar certo. E aí que quando eu tive esse feeling, esse sentimento que eu falei, cara, vai cair tudo pra cima de mim. Até já chegaram até falando algumas vezes, falando assim, não, cara, porque esse aqui é o nosso negócio principal e tudo mais, você tá trazendo uma oportunidade que é muito bacana, mas assim, aqui é nosso
nosso ganha-pão, vamos dizer assim. É uma família que é bem consolidada, tá tudo bem. Então, assim, eu falei, cara, isso aí vai sobrar um pepino pra mim que eu vou ter que resolver isso aí, sabe? Aí eu falei, não. E aí, assim, aí eu fui nessas contas. Falei, cara, a margem é alta, eu consigo vender devagarzinho, sabe? São contratos assim, por exemplo, lá eles já pagam, sei lá, em torno assim, de 10 mil reais, 10 mil alguma coisinha e tal. Então assim, eu falei, cara, a minha meta no ano que vem é pegar mais 3 escolas, mais 4, roda o ano que vem inteiro, aí já tem mais uma grana uma outra ponta, uma outra perna da venda dos livros, vamos entendendo. E aí depois vai para uma Bet Brasil, que agora até mudou. A Bet Brasil era uma feira de encontro de educação, né? Que aí você monta um quiosque, aí você investe, aí pronto, aí você pode talvez vender para 20, 30, porque o projeto realmente, depois eu vou te mostrar, cara, é bem legal mesmo, assim. Que inclusive, você perguntou de onde surgiu. O Estúdio Podcast surgiu disso. Nós fomos a primeira empresa que trabalha com crianças que fizemos o primeiro podcast com crianças do Brasil, velho. Que irado. E aí surgiu isso, porque criança sabe como é que é. Você botar a criança no estúdio é complexo, com fio é complexo. Eis que surge, eu falei, cara, eu preciso criar um microfone que a criança não vai chutar, né, velho? Ela não vai bicar esse negócio. E aí surgiu o Estúdio Podcast Portátil nessa ideia. Aí foram protótipos e do que chegou aí a gente já tivemos várias. Aí é isso, você faz aí dá errado alguma coisa, você melhora. E aí vai desenvolvendo o processo. Por isso que eu te perguntei aquela hora, eu falei, cara, esse negócio assim de investir 500 mil, 200 mil, cara, eu vou falar pra você, assim, hoje eu sou empresário, graças a Deus, assim, tá, as coisas estão sempre melhorando cada vez mais, mas assim, eu vim de uma família mais humilde, assim, e cara, minha mãe tinha um bem na vida dela, que era um apartamento, que depois ela até vendeu. Aí, e quando você vende, velho, é pra pagar dívida, fazer merda, então eu já aprendi isso já lá com a minha mãe. Então, assim, o que eu falo, assim, que não se faz isso. Eu tinha feito um pedido pra ela, falei assim, cara, vende o apartamento, mãe, na época devia valer uns 700, 800 mil, vende o apartamento, vamos montar uma franquia do Subway, porque um amigo meu me disse que tá faturando 15 mil reais por mês, e, pô, isso é mais que você ganha de aposentadoria, e não sei o quê, ou então vai somar com a tua aposentadoria e vai, pô, velho. Ainda bem, velho, que eu não fiz isso. Ainda bem. E eu falo pra tu assim, não é porque o Subway é ruim, não é porque... É porque, cara, uma pessoa, por mais que ela pegue uma franquia, ela tem que ter um tino comercial, ela tem que ter uma experiência mínima, cara. Não se pega uma franquia e tô estourando, não faz. Porque por mais que seja processos, padrões, você vai errar ali nos processos, nos padrões. Ah, mas tem alguém te acompanhando. É prejuízo, velho. Cada errozinho ali, ó, que você comete, cada coisa que você não deixa de fazer, cada negócio, no final do mês, aquilo vem, cara. E às vezes vem tão forte que você não consegue recuperar uma franquia. E outra coisa, Subway é uma franquia consolidada, mas existem franquias que às vezes o povo compra, que virou um mercado, né? A pessoa vende, o business dele é o quê? Vender franquia. O negócio dele já se perdeu no meio do caminho aí. Agora o negócio dele é eu vendo franquias da marca tal. Então, hoje eu ainda acho até perigoso, assim. Mas é sobre isso, assim, a gente começar devagar, começar pequeno, ir testando, ir aprendendo e, claro, sempre crescendo, né? Crescendo. Cara, eu venho do mundo de startup, né? Eu fui pré-acelerado pela maior pré-aceleradora de startup do mundo, Founder Institute. Cara, que legal. Foi uma experiência incrível. A Materializa. Na verdade, foi um negócio de BPO. A gente queria fazer um app para você controlar as finanças da sua empresa pelo WhatsApp. Uau. E aí acabou que não evoluímos com a ideia. E aí fomos mudando as ideias e virou Materializa Educação. Legal. Sim, criou-se o Materializa Educação. Mas dentro do mundo startup tem um negócio que é o MVP. Sim. Que não é o player mais valioso do NBA, não é esse, tá? Que é o mínimo produto viável. Total. Então, cara, eu acredito muito, Marcos, nisso. Muito mesmo. Que é, também. Pô, começa pequeno, vai estruturando e depois melhora. Dá pra começar grande? Dá. Mas é aquilo, quanto de risco você pode tomar? Porque, por exemplo, o investidor, você estava falando lá da galera que queria investir no negócio. É isso, assim, cara, esse é o nosso negócio principal, a gente tem grana aqui parada, a bolsa de valores não dá tanto quanto você correr esse risco de investir no negócio, fala, pô, vamos botar a mão nesse cara, dinheiro nesse cara aqui, Sim. E se der certo, a gente ganhou muito mais, se der errado, beleza. O João Kepler da Bolsa Nova é isso, né? Eles pegam lá um monte de negócio, a Bolsa Nova,
eles analisam um monte de negócio e eles investem um monte. E olha que eles têm uma tese muito definida para errar menos, Sim, mas alguns eles vão errar, só que aí com certeza. os poucos que eles acertam retorna o suficiente para remunerar todos os investidores. Então são jogos diferentes. E de números, totalmente. O cara ele sabe o que tá entrando, o risco Ele sabe o risco que ele tá tomando. Que tá tomando. O problema de muita gente, quando vai abrir, seja uma franquia, seja um negócio próprio, é não entender o mundo que está entrando. Então, assim, eu estava conversando com um professor de administração, um PhD de administração recentemente, falou, pô, o problema do empresário é que ele não faz um treinamento para se tornar empresário, ele não estuda para se tornar empresário. E eu concordo. Esse é um problema. Só que aí tem um outro problema. A gente tem poucas pessoas ensinando como se tornar empresário. Porque, faz administração. Cara, administração não ensina a ser empresário. Nem de longe. Ela não te ensina. Nem de longe. Então, infelizmente, isso acontece. Então, eu acho que tem muita franquia. Você comentou de franquia. Eu acho que tem muita franquia ruim. A galera, de fato, se perdeu e tá só vendendo franquia. E só olhar uma hamburgueria aí, não vou falar nome, que quero ser processado. Mas que abriu 1 zilhão de lojas e na mesma velocidade que abriu, fechou. Destruiu a vida de um monte de gente. Porque você falou uma coisa, assim, cara, ele destrói o sonho da pessoa, ela não quer ser mais médico, não quer ser mais fisioterapeuta. Mas tem uma coisa pior do que isso. Destrói famílias. Total. No Brasil, tem um dado que ele mostra que os divórcios no Brasil, a maioria são ocasionados por problemas financeiros. E aí junta as duas coisas. Vamos assim, talvez seja casual o que eu tô falando, seja casualidade, mas, cara, muitos empresários quebram, contraem dívidas e muitas famílias se perdem. Não, total. Como diz, quando o dinheiro vai embora, o amor pula pela janela. Certeza, cara. E é difícil, e assim, é difícil porque, cara, eu nem vejo do amor, eu acho que essa frase ela é um pouco forte, porque assim, parece que o amor é uma parada ligada ao dinheiro, leviana e... Sim. Mas cara, aí você começa a ter problema financeiro, aí você começa a ter briga, você começa a ter estresse. As pessoas não sabem, não têm controle emocional, elas não aprenderam, aí tudo vai desencadeando para isso. Total. Então, infelizmente, muitos negócios, eles vão para isso. E aí tem um outro lado, que é o cara que tá lá faturando até bem, às vezes tem uma margem boa, ganha dinheiro, mas não vive para a família. Eu tenho um caso que eu conheço, que a pessoa mora numa casa no Parque que deve valer hoje uns 10 milhões. Tem muitos imóveis por Brasília. E o sonho dos filhos é dessa pessoa ir pra Disney. E eles nunca foram. E eles vivem trabalhando. Caraca. Pra quê? Pra que tanto dinheiro? Se não consegue gastar. Então, infelizmente, muito empresário ele se perde nesse papel de ser funcionário do próprio negócio. E às vezes ele não entende que ele poderia estar numa posição diferente. Ele acha que, não, é assim, tem que ser assim pra sempre. Sim. E na verdade não tem. O negócio, na verdade, poderia ser muito maior. Talvez o teu negócio não seja maior porque você não entende que você não tem que ser operacional. Que você não entende que não é você que tem que trocar a lâmpada, não é você que tem que... Desentupir a privada, trocar não sei o que, imprimir o negócio, colocar, trazer a água, lavar o copo. Exatamente. Cara, que incrível. Cara, Marcos, desde já eu já quero te agradecer, irmão. Que aula! Me conta aí, redes sociais, os próximos eventos, palestras, eu vi que você vai fazer um treinamento, é aberto, não é? Conta aí pra gente fechar o nosso podcast. Fera. Com chave de ouro. Se você quer aprender mais sobre gestão, sobre negócio, quer fazer teu negócio crescer e você não ser escravo dele, me segue lá, marcos.meireles, com 2 L's. Já vou seguir aqui. E dia 20 de março, de 9 da manhã às 12h30, a gente vai ter um evento sobre como você ter uma empresa autogerenciável e como aumentar a sua lucratividade. O link, ele ainda, a partir de segunda-feira, ele vai estar na bio do meu Instagram. A gente está só fechando o local e aí a gente vai estar aberto para todas as pessoas poderem participar. Aqui eu já achei, velho. Pronto, tá seguido. Eu espero cada um de vocês nesse evento. Vai ser transformador. Se você tem esse problema, se você está faturando bem, a lucratividade não está legal, você é um empresidiário. Essa eu vou gravar, vou anotar no meu celular. Se você é um empresidiário, esse evento é para você. Cara, gente,
Que aula, hein? Que aula. Eu fico muito feliz de convidar pessoas do seu calibre, porque, cara, eu saio com a cabeça assim, meu irmão, chega a tá pesado, assim. Se eu jogar de lado aqui, eu já saio andando de banda. Mas, cara, muito legal mesmo, assim. Eu vejo que o poder que tem você fazer essa troca, de você dividir conhecimento, dividir experiência. O podcast, mais uma vez defendendo o podcast, porque se você quer gravar conteúdo de forma prática, fácil, escalável, natural. Escalável por quê? Porque uma conversa dessa que a gente conversou mais de 1 hora. Cara, isso aqui vai dar corte virado no giraia. Então, assim, é conteúdo para para meses. Então, essa é a vantagem, a verdadeira vantagem de você ter um podcast. E é claro que a gente tem que fazer o nosso jabá. Com podcast portátil, você consegue gravar em qualquer lugar, usando somente o seu celular. Então, se a sua empresa precisa vender, que eu sei que precisa, porque não tem ninguém aqui, pode ser um bilionário, pode ser milionário, pode ser pobre, ele tem que vender. Um empresário, vamos falar, o empresário pobre tem que vender. Então, vender produzindo conteúdo na internet, fazendo, claro, os pitches de venda, e por meio de um podcast não tem maneira melhor. Marcos, obrigado, meu irmão, por essa aula, pela presença. Você está convidado para voltar. A gente vai pegar talvez um tema desse aí, meu irmão, e ó, desmiuçar, porque eu vi que aqui tem muito conhecimento. Se eu puder, com certeza vou fazer o enorme prazer de participar do treinamento, porque, cara, treinamento, galera, nunca é demais, viu? Essa conversa aqui é apenas uma explanação. Quando você chega, vê as ferramentas que o Marcos tem, eu estava conversando com ele antes, ferramentas, as técnicas, as rotinas, os rituais, tudo, e ele acompanhando faz total diferença. Então, se você quer abrir uma empresa, procura esse cara antes, para você não ter que ir lá no buraco para depois sair. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu! Tchau, galera.